Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Centenas de pessoas protestam no Haiti contra a onda de sequestros. Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, anuncia que comprará a vacina Coronavac para vacinar a população a partir de janeiro do ano que vem contra a Covid-19. Cuba coloca manifestantes em prisão domiciliar. Polícia Civil de Santa Catarina aciona a Interpol em investigação de ameaças contra vereadores eleitos em Joinville. Bilionário de Hong Kong vira réu acusado de desobedecer lei de segurança nacional. O atacante do Bahia, Gilberto, e torcedor do Bahia discutem em um aeroporto. O time emite nota de repúdio. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Centenas de pessoas foram às ruas hoje em Porto Príncipe para protestar contra o aumento de sequestros por gangues no Haiti. Os manifestantes suspeitam que haja ligação entre os sequestradores e o governo. Médicos, camelos, músicos, estudantes e gente de diversas profissões e classes socioeconômicas foram vítimas dos sequestros. As ações criminosas são feitas por gangues armadas que prevalecem principalmente na capital, mas também nas cidades do interior do Haiti. Os opositores do presidente haitiano Jovenel Moïse barricaram pneus em chamas enquanto gritavam ironizando, abre aspas, aqui estamos nós, os terroristas, fecha aspas. O gesto é uma reação direta a um dos muitos decretos recentemente assinados pelo presidente onipotente desde que o parlamento foi destituído em janeiro deste ano. O texto reclassifica diversos crimes e contravenções como atos terroristas, como por exemplo reduzir a liberdade de circulação nas vias públicas com pena de 30 a 50 anos de reclusão e multa de 2 milhões a 200 milhões de gurdes, ou seja, até mais de 14 milhões de reais. Bom, vamos à próxima notícia. A Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, anunciou que comprará a vacina contra o novo coronavírus para disponibilizar para a população a partir de janeiro do ano que vem. A informação foi divulgada hoje à tarde através de uma das redes sociais oficiais do município. A vacina que a Prefeitura de Macaé vai adquirir é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A imunização começará por grupos prioritários, segundo afirma o município. De acordo com a prefeitura, a parceria com o Instituto foi firmada na última quinta-feira, quando o município recebeu resposta positiva do Butantan para viabilizar a contratualização e o fornecimento das doses. De acordo com a Prefeitura de Macaé, desde outubro, o município vem realizando contato com o Butantan a fim de comprar a vacina assim que as doses estivessem disponíveis. Ontem à noite, o prefeito de Macaé, Dr. Aloísio, compartilhou em uma rede social o último documento enviado para o Instituto Butantan. Ele diz, abre aspas, reforçando o contato com o Instituto Butantan, fecha aspas. Hoje, o governo de São Paulo disse que o Instituto Butantan iniciou o envase da Coronavac. O processo consiste na etapa final de produção da vacina. A Coronavac ainda está na terceira fase de testes, estágio em que a eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa. A expectativa é a de conseguir envasar entre 600 mil e 1 milhão de doses por dia. O primeiro lote terá aproximadamente mais de 300 mil doses da vacina Coronavac. Bom, vamos à próxima notícia. Artistas e ativistas de Cuba foram colocados em prisão domiciliar e tiveram acesso à internet diminuído depois de um protesto feito há 2 semanas. A notícia da prisão domiciliar foi divulgada por um grupo de observadores da liberdade da internet chamada NetBlocks. O protesto aconteceu no dia 27 de novembro. Ele foi motivado pelo desalojamento de um grupo de artistas cubanos que estava
trincheirado havia 10 dias em uma casa no centro histórico de Havana. Os artistas se denominam como Movimento San Isidro. O ato do dia 27 de novembro reuniu centenas de pessoas do lado de fora do Ministério da Cultura cubana. No dia, os funcionários do ministério conversou com um grupo de manifestantes, o que é pouco esperado para o regime cubano. No entanto, no dia seguinte, os jornais cubanos acusou alguns dos manifestantes de serem mercenários dos Estados Unidos que pretendem desestabilizar o regime cubano. O acesso à internet móvel existe há 2 anos em Cuba. O protesto se tornou mais evidente que essa tecnologia que tem ajudado os manifestantes a se fortalecer. Os manifestantes são, em sua maioria, jovens familiarizados com tecnologia. Eles afirmam que o governo usa táticas da era da Guerra Fria e eles usam novas plataformas, mesmo com as restrições em Cuba. O site Inventário tem publicado mapas que mostram os endereços das pessoas em prisão domiciliar desde o dia do protesto. O grupo NetBlocks disse em uma rede social que os acessos às mídias sociais em Cuba foi interrompido parcialmente hoje. Elas foram as primeiras desde o dia 27 de novembro, dia do protesto. Houve um comentário de um membro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Michael Kozak. Ele é o secretário adjunto de assuntos do hemisfério ocidental. Para ele, está na hora de Cuba acertar as contas entre o governo e seu povo. Os ativistas disseram que consideram que a declaração foram prejudiciais, à sua causa, pois dá o argumento ao governo. Bom, vamos à próxima notícia. A Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, foi acionada pela Polícia Civil, de Joinville, no norte de Santa Catarina, para colaborar das investigações de ataques sofridos por 2 vereadores eleitos no dia 15 de novembro. Ana Lúcia Martins, primeira vereadora negra eleita na cidade de Joinville, e Alisson Júlio, que é cadeirante e sofre com a doença genética atrofia muscular espinhal em Joinville. A polícia descobriu que um dos e-mails utilizados para enviar insultos e ameaças aos vereadores foi criado com registro de provedor na Suíça. Os detalhes da investigação estão sob sigilo. A intenção da polícia catarinense é que a Interpol solicite à empresa do provedor informações sobre o usuário, pois são sigilosas e não poderiam ser acessadas pela equipe de investigadores de Santa Catarina. Uma semana após os ataques direcionados a Ana Lúcia, após o primeiro turno das eleições, outro vereador eleito de Joinville, Alisson Júlio, também recebeu ameaças de morte. O endereço que enviou as agressões para Alisson foi um dos que direcionou as agressões contra a vereadora. O mesmo endereço que enviou ameaças aos vereadores de Joinville também realizou o mesmo procedimento contra candidatos eleitos em Belo Horizonte e em Bauru, São Paulo. O contato com a Interpol também teve a participação das delegacias destas cidades. Segundo a Polícia Civil, detalhes da investigação não serão divulgadas para não prejudicar os trabalhos. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito apontado como um dos responsáveis por enviar ameaças contra a vereadora Ana Lúcia em rede social. No entanto, segundo a investigação, esse suspeito não é a mesma pessoa que teria enviado e-mails com ataques contra a vereadora Ana Lúcia e o vereador Alisson Júlio. Bom, vamos à próxima notícia. Jimmy Lai, um bilionário de Hong Kong ligado ao setor da mídia que critica a interferência da China no território semi-autônomo, foi processado hoje por violar a Lei de Segurança Nacional. Um de seus jornais, o Apple Daily, noticiou o processo judicial. A audiência está agendada para o sábado. Lai, de 73 anos, é um ativista pró-democracia. Ele é a pessoa mais famosa a ser acusada com base na lei que foi imposta aos moradores de Hong Kong em junho. Nas últimas semanas, outras pessoas foram processadas com base na lei, como os ativistas Joshua Wong e Agnes Chow. Além disso, alguns deputados pró-democracia perderam o mandato, o que levou toda a oposição em Hong Kong a renunciar. A lei prevê penas para atos que os chineses descrevem como secessão, subversão, terrorismo, conclusão com forças estrangeiras. Pelo texto, os condenados podem enfrentar até mesmo pena perpétua.
A oposição em Hong Kong classifica a lei como uma forma de acabar com as críticas. A lei foi aprovada pela China depois de meses de protestos contra a interferência chinesa em Hong Kong. Já se esperava um processo contra Jimmy Lai. Os jornais chineses o descrevem como um dos incentivadores dos protestos do ano passado. Desde que a lei foi sancionada, as manifestações de rua diminuíram em frequência e intensidade. Jimmy Lai, no entanto, continuou com as críticas para a China. Bom, vamos à próxima notícia. O embarque do time do Bahia Esporte Clube para São Paulo no início da tarde de hoje foi tumultuado. No aeroporto de Salvador, na Bahia, um torcedor do clube da Bahia entrou em discussão com o atacante Gilberto, que estava sentado em uma poltrona massageadora do aeroporto. O bate-boca foi registrado em vídeo por um torcedor do Vitória que faz provocações durante a filmagem. As imagens foram divulgadas por meio das redes sociais. O Bahia se manifestou oficialmente algumas horas depois e repudiou o episódio, entendendo que todo protesto e manifestação são válidos, porém sem violência. Em determinado momento da discussão, o torcedor atira pipoca em Gilberto, que é titular de Mano Menezes e artilheiro do time na temporada, com 15 gols marcados. O Bahia enfrenta o Palmeiras neste sábado às 7 da noite, horário de Brasília, pela 25ª rodada da Série A, na Arena Palmeiras, em São Paulo. O tricolor vem de uma sequência de 4 partidas sem vitórias e está na 13ª posição da tabela de classificação com 28 pontos. O Vasco, que abre o Z4, tem 4 pontos a menos que o Bahia Esporte Clube. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã, no sabadão, em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!